Caros amigos, caras amigas, amigos espíritas, amigos simpatizantes da doutrina espírita que nos acompanham, é com muita alegria, com gratidão, que iniciamos aqui esta live a convite do Centro Espírita Herculano Pires, da cidade de Maracás, na Bahia. Agradecemos aí a turma que está chegando, Leandra, Andréia, são todos bem-vindos. Vamos iniciar nossa reunião conforme a programação da equipe me passou. Vamos fazer uma leitura breve de um livro, uma prece singela inicial, a apresentação do tema que nos trouxeram para as nossas reflexões, que é o que fizestes dos filhos que vos confiei. E na sequência vamos fazer a nossa oração de agradecimento. Nossa reunião será rápida, 55 minutos, 58 no máximo, vamos tentar controlar aqui o tempo. Temos bastante coisa para refletir juntos e vamos dar início então. Para iniciar, nós temos aqui o livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco e de autoria do Espírito Joana de Ângeles. Boa noite para a Mireide ali, nossa anfitriã que nos convidou. Uma alegria estarmos aqui, viu, Mireide? Todos os amigos, estou vendo aqui. Bru, Caroline, Vanessa, Lilian. Vamos lá. Vamos abrir aqui ao acaso uma página do livro. A lição 120. Mesmo que não saibas, és exemplo para alguém. Parece que não abrimos ao acaso. Sempre existem pessoas que estão observando os teus atos, mesmo os equivocados, e se afinam com eles. Desse modo, és responsável, não só pelo que realizes, como também pelo que as tuas ideias e atitudes inspirem a outros indivíduos. Os ditadores e arbitrários, a sós, nada conseguiriam fazer, não fossem aqueles que pensavam de igual modo e os apoiavam. Assim também a obra do bem faleceria se não houvesse pessoas que se lhe vinculassem com sacrifício e amor. Cuida do que fales e realizes, ensejando seguidores que se identifiquem, que se edifiquem e hajam corretamente. Vamos então orar. Senhor Jesus, amigo de todos os momentos das nossas vidas, é com o coração repleto de alegria, de motivação, de entusiasmo, que iniciamos a nossa reunião virtual aqui do Centro Espírita Herculano Pires, pedindo, Jesus, que abençoe a todas as pessoas que se sintonizarem conosco, que entrarem na nossa live, todos os lares, e mesmo aquelas pessoas que por algum motivo ou outro não possam participar. Rogamos, Jesus, que abençoe a casa espírita. Sabemos, Senhor, que mesmo em dias de pandemia, a casa continua trabalhando não somente virtualmente, mas incessantemente no plano espiritual, sobretudo nesses dias de acolhimento às pessoas doentes, aos recém-desencarnados, seja vitimados pela Covid ou por outros motivos. Sabemos, Senhor, que os trabalhadores espirituais continuam trabalhando e contam conosco, por isso pedimos, nos fortaleça, nos inspire e que nesses breves minutos, Jesus amigo, possamos estar contigo em sintonia fina do amor e da paz. Que seja feita a vontade de Deus. Assim seja. Ok, amigos, vamos lá. Vamos ao tema. Estamos aqui com bastante pessoa. A minha amiga Xanda, há um ano atrás, estávamos na cidade de Jequié, na Bahia, participando da Semana Espírita, que foi uma bênção para nós, uma oportunidade muito singular em nossas vidas de conhecer novas pessoas, novos amigos. Uma cidade que disseram que era tão quente quanto a nossa Cuiabá aqui, mas que
Sinto dizer aos amigos de Jequié, Cuiabá ganhou no calor. Hoje 40 graus e nós estamos aqui com a bênção do ar-condicionado. Nosso assunto de hoje: o que fizeste dos filhos que vos confiei? Esse questionamento é do Espírito Santo Agostinho. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, há uma mensagem de Santo Agostinho, na qual ele trata da ingratidão dos filhos em relação aos pais. E no meio do texto ele lança essa pergunta, que significa o seguinte: quando nós, pais, chegarmos no mundo espiritual e tivermos que prestar contas do que fizemos, prestar contas perante a nossa própria consciência, uma das perguntas que receberemos será essa: o que fizestes dos filhos que Deus nos confiou, que Deus confiou a cada um de nós, na qualidade de tutores, tios, às vezes, pais, professores, nós que somos responsáveis pela educação, sobretudo os pais e mães. E nós nos recordamos de uma história que infelizmente é uma história real. Num dia, era dia dos pais, todos estavam felizes, e aquela escola organizou um passeio num parque da cidade. Pais e seus filhos não teriam aula, os filhos, seria um passeio. Eles iriam para um parque conhecido na cidade, fazer uma caminhada, participar de brincadeiras, de gincanas. Seria um dia de lazer entre pais e filhos. Os pais então se organizaram para isso, receberam a informação com antecedência e estavam todos felizes. Os professores de ver ali pais e filhos participando juntos, os coordenadores da escola, a diretoria, porque o evento estava dando certo. Até que, num certo momento, uma professora cochichou no ouvido da outra: fulana, olha lá aqueles dois, aquela dupla ali. A professora disse: o que foi? Não está estranho? O menininho tem cabelo encaracolado, o pai tem cabelo liso de outra cor. Não parece nada um com o outro. E a professora respondeu para a amiga: não é o pai, é o motorista. Como assim o motorista? É que o pai não participa dessas coisas, não tem tempo para isso. E esse motorista faz de tudo. Olha lá como ele está fazendo todo o esforço para fazer com que a criança se sinta bem, se sinta acolhida, participando. E de fato, o motorista fazia todas as micagens, as brincadeiras possíveis, a fim de que aquela criança se sentisse em paz, se sentisse participando. Mas e a criança, como ela estava? Ora, com tantas brincadeiras que o motorista, que não era o seu pai, fazia, aparentemente ela estava feliz. Aparentemente. O sentimento do filho, naturalmente, não era de felicidade. Há muitos pais que dão tudo para o filho. Dão amor ou compram. Compram coisas e não dão amor. Mas o amor é uma coisa que não tem como delegar para outra pessoa fazer. Estamos falando do amor de pai, do amor de mãe. A função de um motorista é conduzir um veículo para levar alguém a algum lugar. Não é amar como somente o pai e a mãe podem amar. Naquela ocasião, a gente não sabe dizer se aquele motorista também já é pai, já era um pai de família. Se certamente ele estaria, por conta da necessidade do trabalho, abrindo mão de estar com teu filho no dia dos pais, para estar ali fingindo ser pai de outra criança que não era. Mas estava se esforçando, cumprindo sua missão, profissionalmente. Mas além do profissional, ele tentava fazer de tudo para alegrar a criança. E a criança? Por mais que sorrisse, como é que ela estava se sentindo por dentro? Vendo todos os coleguinhas, ou quase todos, com os pais respectivos presentes. E ele ali com o motorista. Teve um certo momento que o motorista pegou o menininho, colocou nos ombros e brincou, e correu, e pulou. A criança estava sorrindo. Mas será que realmente ela estava feliz? Todas as vezes que nós percebemos a situação como essa, quando uma criança, até
se esforça para estar feliz, estando com um terceirizado, com um funcionário que não é alguém da família, que deveria estar naquele momento fazendo o seu papel. Às vezes a criança se esforça para estar bem, mas como é que ela está por dentro? Que sentimento que fica? Será que ali está nascendo um sentimento de segurança ou de insegurança? De coragem, de acolhimento, de participação ou de medo, de rancor, de ódio? Nascendo ali muitas vezes um futuro criminoso, um bandido, e com absoluta certeza, nascendo naquele momento, um filho ingrato. Isso com certeza vai nascer naquele momento. Então nós vamos perceber que todas as vezes que nós estamos presenciando um fato como esse, não estamos diante de uma situação agradável para o espírito imortal que está ali. Ao contrário, nós estamos diante de uma situação de sofrimento, às vezes um sofrimento amargurado. Há crianças que passam por essa situação e que às vezes fazem de tudo, fazem de conta, se esforçam, se empenham para mostrar para os pais que eles estão felizes, porque ali é um espírito imortal que está presente no corpo de uma criança. Como se querendo dizer, pai, você não quer cuidar de mim, mas alguém quer. Como se quisesse provocar o pai a perceber como é bom estar com ele, com o filho, e o pai nem sempre desperta nesses momentos. Então nós vamos ver que a ingratidão nada mais é do que um filho, uma filha do egoísmo. Allan Kardec, com toda a propriedade, o Evangelho segundo o Espiritismo, coloca que o orgulho e o egoísmo são os pais, são as fontes de todas as chagas da humanidade, de todas as dores, de todos os sofrimentos. Esse casal, orgulho e egoísmo. E com a ingratidão não é diferente. Ela nasce do egoísmo, que é daquele sentimento fruto de uma atuação de uma pessoa que deveria fazer algo que não está fazendo. E a ingratidão dos filhos para com os pais é ainda pior. Então nós podemos refletir a respeito de algumas questões, trouxemos aqui algumas perguntas. Qual é a situação de um espírito quando deixa a Terra? Como é que acontece isso? Permanece estacionário até que receba a luz? E muitos de nós já lemos livros e mais livros espíritas, O Nosso Lar, que é um clássico que estava nos cinemas e hoje em dia ainda aí nas televisões de quem quiser assistir. Como é que aconteceu com André Luiz? Qual foi a situação dele? Era um médico bem-sucedido, família estabelecida, mas abusou das funções físicas. Abusou de todas as funções físicas, podemos dizer. E desencarnou em situação lastimável. No mundo espiritual sofreu por um tempo que ele não sabe dizer quanto tempo era. Só soube depois que foi socorrido. Mas naquele período que ele ficou ali em sofrimento, sendo chamado de suicida, de falso, de hipócrita. Como que é para André Luiz passar por aquilo? Se ele achava que não era um suicida, ele tinha desencarnado por conta de uma doença física normal até então, no pensamento dele. Ficou ali em situação de dor, de sofrimento, remoendo em remorso, como muitas pessoas, muitas e muitas acontecem todos os dias. E quantas pessoas chegam assim no mundo espiritual e alimentam cada vez mais ódio, mais rancor, raiva. Alguns outros entreveem uma partícula da verdade, as consequências das suas paixões, são induzidos, inspirados a tomarem outra resolução, assim como aconteceu com André Luiz, que também em certo momento ele foi chamado a refletir a respeito daquilo, e naquele momento que ele conseguiu formular uma prece, ele percebeu que a ajuda estava à sua disposição o tempo todo. A sua mãe, inspirando bons espíritos, estavam ali para o acolher. Então, no mundo espiritual, quando a pessoa desperta, quando ela cai em si, quando ela é induzida, inspirada a tomar boas resoluções, ela é inspirada, ela é acolhida e passa a compreender que a caridade é a única forma, é a única receita, é a única senha para adentrar
no atendimento, no autoacolhimento amoroso que permite que aqueles espíritos benfeitores que estão ao redor também possam acolher. A caridade nesse momento é essencial. E na visão espírita, a caridade é benevolência para com todos. Nós já estudamos isso. Indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Caridade, na concepção espírita, que está em O Livro dos Espíritos, benevolência, agir no bem, para com todos. Indulgência para com as faltas alheias, aceitar o outro como ele é, assim como nós também queremos que os outros nos aceitem do jeitinho que nós somos, com o nosso jeito de pensar, de falar, de agir, de sentir, de nos comportarmos na convivência dia a dia. Indulgência, benevolência, indulgência e perdão. Perdão. Sem perdão não existe caridade. É fácil perdoar? É fácil ser indulgente? É fácil ser bom o tempo todo, agir com benevolência? Ou nós temos realmente desafios, dificuldades para exercitar essas virtudes? É natural que nós tenhamos essas dificuldades. Se não fosse assim, nós não estaríamos reencarnando na Terra um mundo de provas, de expiações. Já estaríamos vivendo em mundos mais evoluídos. Mas que bom que nós estamos aprendendo. Que bom que nós estamos em busca do conhecimento, esse conhecimento cristão espírita. Mas mais do que isso, que bom podermos refletir cada um em sua própria vida. Por que estou passando por isso? Por que estou passando pela ingratidão de alguém? O que essa dor quer me dizer? O que eu posso aprender? De que forma eu posso me tornar uma pessoa melhor? Nesses momentos de reflexão, a caridade, benevolência, indulgência e perdão vão fazendo sentido em nossas vidas. E vamos ver no mundo espiritual, após as desencarnações, que após o momento que o espírito cai em si, de modo muito similar com o que aconteceu com um dos irmãos naquela história do filho, chamado de filho pródigo, os dois irmãos, seja como for que nós queiramos denominar essa parábola, há um certo momento que depois que o filho pega tudo que é seu direito, antecipadamente, que não era direito ainda porque o pai estava vivo, mas ele pega antecipadamente as coisas, gasta tudo na balada, na esbórnia, nos vícios, nas paixões, e as coisas acabam. E ele se vê obrigado a esmolar, pedir favor, pedir ajuda, e passa a se alimentar das coisas que eram jogadas para os porcos. Naquele momento que simbolicamente significa não estar no fundo do poço, mas lá no fundo cavar mais um pouquinho para baixo. Porque diante de todo aquele momento histórico, aquela situação pela qual essa pessoa passava, de ter a ousadia de pedir para o pai antecipadamente, de sair e gastar tudo, não seguir tudo que o pai ensinou e ainda assim está alimentando de coisa jogada para os porcos. Naquele momento que simbolicamente significa nas nossas vidas, quando nós perdemos tudo do que é mais importante e valoroso para nós, aquele menino, aquele jovem, caiu em si e pensou: nem os empregados do meu pai passam por tantas dificuldades como eu estou passando agora. Eu vou, olha a motivação, se enchendo de coragem e de humildade. Eu vou estar com meu pai, vou ter com ele, vou perguntar para ele se ele me aceita como um dos seus empregados. E o pai o recebe como um filho que havia se perdido e se achou. Quando nós estamos no mundo espiritual, todos nós já passamos por isso. Todos já passamos inevitavelmente. Algumas vezes, ou muitas vezes, melhor dizendo. Quando nós temos uma vida desregrada na matéria, numa das nossas reencarnações, ou em várias das nossas reencarnações pretéritas, quando temos uma vida totalmente desequilibrada, não cumprindo as missões que estão nas nossas consciências, ao chegarmos no mundo espiritual, lá na erraticidade, em situação de sofrimento, temos dificuldades para nos autoavaliar, inclusive para formular uma prece. Assim como aconteceu na história do espírito André Luiz. Mas depois que somos atendidos, somos acolhidos, passamos por meditações, por preces, cresce dentro de nós uma vontade de consertar o que fizemos de equivocado. E para fazer isso é necessário reencarnar. Então é importante que nós nos perguntemos, quando nós decidimos então por isso, qual será o procedimento na família escolhida? Qual será o procedimento?
Isso depende da persistência nas boas ações assumidas. Vejamos que quando nós decidimos nos reencarnar, vamos entrar em contato com pessoas que até então, em outras existências, foram possivelmente nossos inimigos e podem se tornar nossos pais. Então nós aqui na situação de pais podemos estar acolhendo espíritos que nós os lesamos, os prejudicamos, que nós falhamos para com eles, quando nós já fomos inclusive pais deles no passado. E temos a oportunidade de recebê-los de novo, muitos deles ressentidos em relação a nós pais, irresponsáveis. Muitos deles magoados porque tiveram uma vida totalmente equivocada, porque nós não os orientamos na condição de pais, e agora retornam novamente como nossos filhos. Muitos deles com ódio, culpando os pais pelas suas dificuldades. E os pais, sem dúvida, seriam, então, corresponsáveis. Porque cada espírito tem livre-arbítrio e, mesmo que mal educado na família, tem outras condições para se melhorar. Mas os pais, sem dúvida, são corresponsáveis. Então, vejamos, o incessante contato com os seres a quem odiou constitui prova terrível. Daí nós vamos perceber que muitas pessoas, homens, induzem esposas, namoradas, a cometerem o abortamento da gestação, ou mesmo mulheres decidem por assassinar um feto, um ser que já é um ser reencarnado, que a partir da nidação, quando há a fecundação do espermatozoide no óvulo, e o óvulo se fixa ali na parede uterina, ali já há um espírito conectado. Por isso nós espíritas somos a favor da vida sempre. Sim, a vida sempre. Mas há muitas situações nas quais, seja o homem, como falamos, ou a mulher, não quer saber de ficar grávida. Quer rejeitar de qualquer forma aquela situação. Por quê? Porque sente o impacto do contato com o espírito, que é uma pessoa com a qual ela já teve dificuldade de relacionamento. Uma pessoa de um amor mal resolvido, uma relação de amor e ódio. Não é fácil. Não estamos aqui para atenuar, nem para agravar situações nenhumas. Cada caso é um caso. Mas é uma coisa que acontece. Isso nos demonstra que a prova não é somente para o espírito reencarnante. A prova da paternidade, da maternidade, é uma prova para todo o conjunto familiar. Pai, mães, irmãos, todo mundo está envolvido. E há também a repulsa da criança, do feto, do bebê, em relação à mãe ou ao pai. É natural que aconteça também. Aparentemente, durante a gestação, pode provocar inclusive um abortamento espontâneo, mas depois de nascido há bebês, há crianças, ou mesmo crescidos, adolescentes, adultos, que não se sentem bem assim tanto com o pai ou com a mãe, porque têm dificuldades mal resolvidas de reencarnações passadas, sobretudo quando nas reencarnações passadas houve uma má gestão dessa função da paternidade e da maternidade. Isso tudo nos demonstra que Hermínio de Miranda tinha toda a razão no livro Nossos Filhos não são nossos filhos. Nossos filhos são espíritos. Vale a pena ler esse livro. Nossos filhos são espíritos. No corpo de um bebê, o que está ali? Um espírito imortal. Um espírito amadurecido, mas no corpo infantil. Mas que traz toda uma carga de maturidade, de personalidade, que traz suas experiências próprias, suas carências, suas necessidades, e não por acaso, mas por uma bênção divina, por misericórdia, Deus nos permite mais uma vez estarmos convivendo com esses seres no nosso círculo familiar. Khalil Gibran, tem um poema que nós gostamos muito, inclusive postamos há poucos dias agora nas redes sociais. Ele diz: nossos filhos não são nossos filhos. São filhos e filhas da ânsia da vida por si mesmo. Vêm através de vós, mas não vos pertencem. Os filhos têm pensamentos próprios, têm almas próprias, têm gostos próprios. É como se nós fôssemos pais, arcos, e os nossos filhos, flechas. E quanto mais nós nos envergarmos com esforço, e não é fácil nos envergarmos, não é fácil renunciar, requer esforço, disciplina, perseverança, exercícios constantes de coragem e de humildade. Quanto mais nós nos esforçarmos como pais, mais as flechas serão lançadas longe para o seu rumo, para a sua destinação, para cumprir o seu contrato espiritual, sua razão da reencarnação. É dever dos pais, então, aproximar os filhos
o Espírito reencarnado ali como Filho de Deus. Por isso, como diz o Espírito Santo Agostinho, quando chegarmos no mundo espiritual, Deus, simbolicamente Deus, porque é a nossa consciência, perguntará para nós: que fizestes dos filhos confiados à vossa guarda? Se a missão foi cumprida, a recompensa será, imaginemos qual? Se a missão foi cumprida, se nós conseguimos alcançar o objetivo principal, nós, na condição de pais e de mães, chegamos no mundo espiritual e perguntam para nós, a nossa consciência pergunta a nós mesmos: o que você fez do tempo de pai e de mãe? O que você fez como educador? Porque quem educa é a família. Nosso amado educador, orador espírita, Raul Teixeira, quantas vezes ele nos ressalta: o papel da escola é instruir, o papel da família é educar. E Allan Kardec é muito claro, dizendo que educar é a arte de formar caracteres. Que fizeste da tua obrigação de formar caracteres, de domar as más inclinações? Que foi feito do filho que eu te emprestei? Porque não são nossos, são seres espirituais, filhos de Deus. Nem o nosso corpo é nosso. É uma roupa que nós vestimos, assim como tantas outras que já vestimos no passado. Se nós cumprimos a nossa missão como pai, como mãe, e a missão de pai e de mãe é educar, da escola é instruir, e isso nos remete ao pensamento do Espírito de Verdade, dizendo: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. A instrução é fundamental. Agora há pouco, fazendo essa analogia do poema de Khalil Gibran, quando ele fala que os pais são como arcos que se esforçam para lançar as flechas rumo ao seu destino, ao futuro. A missão de instruir é grandiosíssima. A instrução começa no lar. Hoje em dia, os centros espíritas, muitos deles, têm evangelização para bebês, o que nos demonstra como é importante esse momento da instrução. Mas a instrução com amor alcança um resultado muito maior. Daí porque as escolas hoje, cada vez mais, as boas escolas, os bons educadores, profissionais e professores, se empenham para tratar de um espírito imortal, de uma alma que está ali na sua frente, como educando. Porque com amor nós vamos muito além. Mas mais importante do que a instrução é a prática do amor. Amai-vos é o primeiro ensinamento para nós espíritas. Mas para todas as pessoas, mesmo aqueles que não sejam espíritas e que porventura estejam aqui assistindo, algum dia assistindo esse vídeo, amar é fundamental. Amar para a instrução, vamos longe demais. Mas amar na educação, e quem educa é a família, melhor, não é fundamental, é essencial. Não há como outra pessoa fazer. É dever dos pais. Chegaram os pais no mundo espiritual e a consciência está lhe perguntando: o que você fez como profissional? Respondemos. O que você fez como religioso? Respondemos. Mas quando pergunto: o que você fez do filho que eu te emprestei? Que não é seu. Vem através de você, mas não é seu. Aliás, estava na tua família para que você pudesse resgatar, reconciliar, fazer com que esse filho se adiantasse na sua marcha própria evolutiva. O que você fez disso? O que nós vamos responder? Se a missão foi cumprida, é uma sensação de bem-estar indescritível. Como diz um amigo nosso, um bem-estar inenarrável, o amigo Renato. Inenarrável. Não dá para explicar. Somente sabemos expor, mas só quem sente isso sabe explicar. O Espírito Joana de Ângeles é muito interessante quando ela nos diz que quando nós estamos passando por um sofrimento, por uma dor, as pessoas que gostam de nós, que convivem conosco, sentem um pouco da dor. Ao nos ver naquela situação de dor, essas pessoas que nos amam também sentem a nossa dor. Não no grau daquilo que nós sentimos, porque a dor é para que nós possamos aprender com ela e crescer com ela. Só quem passa pela dor sabe quanto é trabalhoso lidar com tal situação. Neste exato momento, cada um de nós aqui que estamos fazendo parte dessa live,
Eu aqui falando, muitos pensando, refletindo, mas estamos aqui permutando nossos sentimentos. Todos nós temos as nossas dores. Só nós sabemos o quanto não é fácil passar por isso. Dores periféricas, mas uma dor principal, todos nós temos. Nossos desafios, nossos obstáculos. É nossa. Que nós possamos acolher e procurar perguntar para essa dor: o que você quer me dizer, dor? De que forma eu posso domar as minhas más inclinações e me tornar um bom cidadão, um bom cristão? A partir disso que eu estou sentindo, a dor é nossa. Mas também nos diz o Espírito João de Ângeles, o êxito, o júbilo, a alegria de passar por um momento feliz é nosso. Quem nos ama, quem nos acompanha, fica feliz também de nos ver bem, mas não na plenitude do sentimento que somente nós conseguimos sentir, porque somente quem passa pelas dores e consegue trazer o amor para acolher essa dor e o amor que encobre a multidão de pecados, somente quem se esforça para isso e tem esse ganho, esse êxito, sabe o quanto foi trabalhoso e o quanto é saboroso. Quando chegarmos no mundo espiritual, tendo cumprido, digamos que não cumpramos 100%, mas sei lá, vamos lá, 80%, 70%, sabemos lá como que isso é medido, mas hipoteticamente, mas temos cumprido a nossa missão. A alegria é nossa de ver os nossos entes amados. Só quem tem filhos sabe quanto que nós somos capazes de amar. Quando nós não temos filhos ainda, já imaginamos, mas depois que eles chegam, é um amor que não tem como explicar. A maior recompensa será vê-los avançando, aproximando eles de Deus, e eles também fazendo com que os próprios filhos deles também sigam nesse caminho. Esse ganho inenarrável, como nós dissemos agora há pouco, é nosso, se a missão for cumprida na educação amorosa que nos é determinada antes da reencarnação. No entanto, se nós não cumprimos devidamente a nossa missão, os pais sofrerão a dor de ver o filho ou os filhos entre os espíritos sofredores, cometendo irregularidades, arbitrariedades, corrupções, endividando-se cada vez mais perante as leis de Deus, que são as leis eternas. Mas o pior sofrimento que os pais terão, talvez seja a própria ingratidão dos filhos para com eles. A própria ingratidão dos filhos. Naturalmente, os pais passarão a pedir nova oportunidade para reencarnar. E temos uma pergunta. Falamos agora há pouco dos que deram certo, cumpriram a missão, e daqueles que não conseguiram cumprir sua missão e pedem para renovar as oportunidades quando estão na erraticidade, no mundo espiritual. Mais uma pergunta. E quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral dos seus filhos e estes não alcançam êxito? Então vejamos a situação. Os pais fizeram de tudo. Foram atenciosos, foram cuidadosos, colocaram os limites quando deveriam colocar, abriram mais quando já poderiam abrir. Enfim, trabalharam dentro daquilo que eles tinham de conhecimento, dentro daquilo que tinham de entendimento intelectual e moral, fizeram de tudo. Mas mesmo assim, o filho, por conta própria, e cada vez mais quando vai avançando, vai se afastando dos pais e se ligando mais a amigos, a outras pessoas que influenciam, a influenciadores digitais. E o filho toma decisões cada vez mais autorresponsáveis. E o filho decide-se por si próprio em tomar caminhos que não são os caminhos saudáveis para o espírito imortal. O que acontece com esses pais? E muitas vezes o filho ainda culpa os pais. Será que os pais são sempre os culpados das decisões dos filhos? Ainda mais nos dias de hoje, que os filhos cada vez mais têm condições de ter contato com conhecimento, o que reforça a obrigação moral dos pais de cada vez mais estarem atentos e convivendo com os filhos. Mas quando os filhos por si próprios decidem não seguir todas as orientações dos pais, os pais não são culpados. Não devem cair em sentimento de culpa e depois de autopunição, autocastigo, se sentindo as piores pessoas do mundo, incapazes. Não. Culpar-se não é o melhor caminho.
Desculpar-se também não é. Mas refletir sempre. Será que eu fiz realmente tudo o que eu podia? Aprender com a lição, aprender com as situações. E sempre há tempo de ser pai, de ser mãe. Um pai de 80 anos é um pai de 60, de 40, sempre é um pai. Quando falamos pai, queremos dizer pai e mãe. Somos todos juntos. Mas seguir com a paciência, com a perseverança e com a consciência tranquila de quem fez tudo o que poderia. E cientes também de que não há sofrimentos eternos. A obra pode ser recomeçada. Nós estamos sempre recomeçando. Daí porque aquela frase tão célebre foi gravada no túmulo onde está enterrado os restos mortais de Allan Kardec. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Então vamos ter mais oportunidades. Mas o importante é pensar, e hoje? Será que hoje, neste dia, neste domingo, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para ser um bom pai, uma boa mãe? A cada dia fazer essa reflexão, não aguardar chegar no mundo espiritual. É melhor para nós. As crianças não são anjos, as crianças são espíritos imortais. É possível delegar a outrem a função de amar? Nós sabemos que não. Porque o pai e a mãe são insubstituíveis. A tentativa de substituir é extremamente danosa. Uma das finalidades da reencarnação é aproximar pais e filhos, é reconciliar espíritos adultos, agora uns como pais, outros como os filhos, mas que se conhecem e se comprometeram em outras reencarnações e agora, por um esforço, que uma reencarnação simples não é uma simples reencarnação, mas por um esforço de inúmeros espíritos que trabalham com a nossa aproximação, que trabalham com o nosso planejamento reencarnatório do conjunto familiar. Por uma misericórdia de Deus, nós conseguimos reencarnarmos juntos novamente. Que bênção! Mas e aí? Quando chega aqui na condição de pai e de mãe, não, deixa que a empregada educa. Deixa que o motorista participa do dia dos pais da criança. Deixa que a escola vai ensinar. A escola vai ensinar conhecimento formal. Mas formar caracteres, formar cidadão de bens é papel dos pais. Todas as vezes que nós delegamos, terceirizamos indevidamente o papel de educar para profissionais, que nem sempre têm boas vontades, nem com os próprios filhos dele, quanto mais com os nossos, nós estamos cometendo um grave crime perante as leis de Deus, perante as nossas consciências. Tem situações que são importantes. Vejamos a diferença de importante, de fundamental e de essencial. O que é importante realizar, mas pode ser delegado para outra pessoa. O que é fundamental é importante realizar, não pode ser delegado para outra pessoa, mas pode ser deixado para um outro momento. O que é essencial não pode ser delegado para ninguém, tampouco ser atrasado. Somente pai e mãe têm a missão de educar. Quando o filho é abandonado aos equipamentos recreativos, às redes sociais, aos equipamentos eletrônicos, o pai deixa o filho, a mãe deixa o filho ao cuidado de si mesmo, filhos, crianças muitas vezes, e vão fazer coisas que não são mais importantes do que o dever de educar, de ensinar. E se não tem uma pessoa para aquele momento ficar cuidando do filho, não deve deixar o filho abandonado sozinho a si mesmo. Não deve deixar que algum empregado com má vontade cuide, que algum parente que não está com vontade de educar, de cuidar, de criar, fique durante aquele tempo com aquela criança. Mas os pais hoje em dia têm essa coragem, essa ousadia, melhor dizendo, de abandonar filhos em jogos eletrônicos, em filmes, em redes sociais. E o filho passa ali horas sem comer, sem beber, sem se higienizar, sem escovar os dentes, sem tomar banho. Dias na casa de avós, muitas vezes, que não tem mais condições de cuidar. Na casa de cunhados, de parentes, que com toda boa vontade acabam aceitando, mas mesmo aceitando e mesmo se esforçando, não são os pais. É um ato de profunda irresponsabilidade perante as leis de Deus.
Há uma mensagem de Joana de Ângeles, que nós vamos ler aqui, que faz com que nós possamos refletir um pouco mais a respeito desse assunto. Essa mensagem de Joana de Ângeles foi recebida por Divaldo Franco em janeiro de 2004, quando ele estava nos Estados Unidos, em Miami, publicado no Reformador de julho de 2004. O Reformador, para quem não sabe, é a revista espírita atualmente em publicação constante, mais antiga que existe no mundo. É organizada pela Federação Espírita Brasileira. A mensagem diz o seguinte, abre aspas: renovam-se periodicamente no mundo os métodos pedagógicos em razão do conhecimento nas suas diferentes áreas. Nos últimos anos, a valiosa contribuição da psicologia infantil abriu espaços para mais profundo e claro entendimento em torno das possibilidades de aprendizagem da criança, ensejando novas técnicas de educação. Merece em especial destaque o relatório de Jacques Delors, encomendado pela Unesco, e posteriormente a proposta do eminente educador francês André Morin, através dos expressivos 4 pilares, veja só, 4 pilares de uma educação para o século XXI. Estruturada a sua técnica no autoconhecimento do aprendiz, vejamos, são os profissionais ratificando aquilo que está nas obras básicas da doutrina espírita, sobretudo no Livro dos Espíritos, na questão 919, conhece-te a ti mesmo. Então, são profissionais não espíritas dizendo isso. Estruturada a sua técnica no autoconhecimento do aprendiz e nas lições que se lhe fazem ministradas, são propostos os programas em forma de pilares, a saber, 4 pilares. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Essa mensagem titulada Psicologia de Jesus, por que Pedagogia de Jesus, melhor dizendo? Por que tem esse nome, Pedagogia de Jesus? Método de ensino de Jesus. Por quê? Todas aquelas pessoas que procuravam Jesus e Jesus as acolhia, a todos Jesus tinha um cuidado educativo de provocar situações, circunstâncias, inspirava aquelas pessoas a buscarem sua autoiluminação. É o educador por excelência. Então, aprender a conhecer o tempo todo Jesus direciona a pessoa para o autoconhecimento. Faz com que a pessoa perceba como ela está equivocada e pode se melhorar. Mesmo pessoas que Jesus curou e depois se equivocaram, Jesus sofria por isso. Ajudei, mas a pessoa está se equivocando. Fiz minha parte, mas a pessoa volta a errar. Mas ele sempre dava condições da pessoa perguntar e se enxergar como espírito imortal. Não por acaso ele fala, conhecereis a verdade vos libertará. Então a pedagogia de Jesus ensina a aprender a conhecer, aprender a fazer. Cada um é responsável por fazer a sua parte. Por isso Jesus diz, ajuda-te, que o céu te ajudará. Uma boa árvore dará bons frutos, ou seja, conhece-se as árvores pela qualidade dos seus frutos. Faça. Então o educador ajuda a conhecer, ajuda a fazer, faz junto no começo. O pai, quando quer ensinar o filho a fazer alguma coisa, ele faz junto, depois o filho faz junto também. A mãe, quando quer ajudar o filho a fazer alguma coisa, ensina, dá exemplos, porque os filhos aprendem imitando inicialmente. Aprender a conviver, exercitando a tolerância, que leva à fraternidade, a vontade de auxiliar sempre. Hoje em dia se fala muito de que os pais têm que ter, não precisam ter muitas horas com os filhos, basta ter hora de qualidade. Quantas vezes nós ouvimos isso? Realmente, nos dias atuais, os filhos têm escola muitas vezes de manhã, à tarde, muita ocupação que as escolas trazem para os filhos, para os educandos, e os pais trabalham, os pais homens, os pais mulheres trabalham, mas é necessário conviver. E não é questão de hora de qualidade, porque essa hora de qualidade muitas vezes vem disfarçada de minuto de obrigação enfadonho. Então, hora de qualidade é muita hora, é convivência. Permitam-me dar um exemplo da minha mãe. Minha mãe dizia assim, diz ainda, quer conhecer uma pessoa? Coma 2 quilos de sal com ela. No começo não entendia, eu falei, mãe, mas por que tem essa história de comer 2 quilos de sal? Eu falei, meu filho, para comer uma pitada de sal, vai um tempo. Outra pitada vai um tempo. Uma colher é muito tempo. Agora, 2 quilos requer convivência bastante, porque muitas vezes aquele que está lá fazendo a palestra, aquele que está lá
se colocando como uma pessoa que a gente de fora vê e fala, nossa, que pessoa evoluída, mas quem está convivendo com ela sabe quanto que é uma pessoa normal, como qualquer um de nós, com necessidades, com dificuldades, com aprendizado, com outras coisas, tantas por serem trabalhadas. Então, aprender a conviver horas, muitas horas e com qualidade. Quando for para ter conversa séria, é sem celular, é sem televisão, é sem distração, é integralmente pais e filhos, o que é muito saudável. Aprender a ser. Jesus sempre mostrou que nós somos a realidade espiritual, a luz do mundo. Ele fala, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. Então ele sabe se colocar quem ele é, ensinando-nos também a nos identificarmos com o que nós somos. Somos espíritos imortais. Meus irmãos, o nosso tempo está acabando. Temos algumas reflexões que nós trouxemos aqui do livro Conduta Espírita de André Luiz. Vamos passar rapidamente. Eximir-se de prometer às crianças que estudam quaisquer prêmios, como recompensa, ou falso estímulo pelo êxito que venham a atingir no aproveitamento escolar, para não viciar-lhes a mente. Se a criança tirou nota boa, passou de ano, não tem que ganhar prêmio, muito menos o pai e a mãe prometer prêmio, porque é uma obrigação. Se quiser dar, que bom que pode dar. Se quiser dar porque mereceu, ótimo, muito bom. Agora, o equívoco nosso é quando nós ficamos prometendo e negociando, barganhando com coisas que nós devemos saber que é obrigação. Vou te dar presente porque é teu aniversário. Vou te dar presente porque é dia das crianças. Ok. Vou te dar presente porque eu quero dar presente, não é dia de nada, mas eu quero dar. Ok. Mas é um equívoco. Olha, filho, se você ajudar o papai aqui a lavar o carro, vou te dar um prêmio? Não. Se lavar um carro é uma forma de educação, se lavar o carro é uma forma de ensinar o filho a cuidar das coisas que nós temos e podemos deixar de ter, tem que dar recompensa, nem prometer. Não tem que comprar e corromper as pessoas. Olha, se tirar nota boa, não tem nada não. Tirar nota boa é obrigação. É mínimo. Não tem que prometer nada. Observar que quando se deve ou não se deve observar, quando se deve ou não conduzir as crianças a reuniões doutrinárias. Crianças não devem ir a reuniões doutrinárias de adultos. Devem ir para reuniões doutrinárias de crianças. Criança na reunião doutrinária de adulto vira uma confusão, porque criança quer brincar, quer bagunçar, quer correr, quer gritar. E acaba o pai atrapalhando a todos os outros adultos que estão naquele ambiente. A reunião fica sem ordem. Não permitir que as crianças participem de reuniões ou festas que lhes conspurquem os sentimentos. Reuniões, festas, eventos que não são adequados para crianças, que muitas vezes estão ali adiantando o momento da sexualidade que não está na hora ainda de eclodir. Tenhamos cuidado aquilo que nós estamos oferecendo. Quando nós estamos nos alimentando, queremos o melhor alimento. Quando nós estamos alimentando o nosso filho, o melhor alimento. Será que nós estamos dando o melhor alimento cultural? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, arte. Já dizia a música nos anos 80, nossos filhos merecem qualidade cultural. Merecem muito. Em nenhuma oportunidade oferecer-lhes presentes suscetíveis de incentivar-lhes qualquer atitude agressiva ou belicosa. Armas. Armas aqui em Mato Grosso. Estamos passando por uma situação de muita dor coletiva. A polícia fazendo investigações, uma moça de 15, 14, 16 anos, mais ou menos, que teve a vida ceifada por conta de uma situação na qual dizem uma arma disparou, outros dizem que não disparou, enfim, há todo um procedimento policial sendo desenrolado, uma investigação, mas o fato é que armas, somos contra esportes de tiro de armas para menores de idade. Somos contra, deixar isso muito claro, que pais deem armas para as crianças de Natal. Natal, aniversário de Jesus, vai dar uma arma para a criança? Para aprender a atirar? Não faz sentido. É importante que nós possamos dar presentes educativos que façam com que este ser adulto num corpo infantil se aproxime de Deus. Presentes educativos inteligentes. Cuidado com o que falamos, com o que ensinamos, e desde as crianças. Cuidado com as músicas, com os livros, com os filmes que inspiramos as crianças a assistirem, a ver. É da cultura de paz escolhermos bem o que nós queremos trazer para dentro do lar.
é da nossa obrigação. Então vejamos, boi da cara preta. Pega essa criança que tem medo de careta. Nós estamos ensinando o que para a criança? Beber. Imagina a criança, espírito adulto, num corpo infantil, bebezinho escutando e já imaginando aquele boi obsessor vindo. Se eu não dormir, ele vai me levar. Olha só. É educativo? É da paz ou é da violência? Samba Lelê está doente, está com a cabeça quebrada. Samba Lelê precisava de umas boas lambadas, de apanhar. É da cultura de paz o que estamos levando para nossas crianças? Esse tipo de música infantil? Que é claro que foi feito em outro contexto histórico, em outro momento, mas nós, sabendo disso agora, continuaremos fazendo o que sabemos que não é bom para nós e para os nossos educandos? Nana, neném, que a Cuca vem pegar. Papai foi para a roça, mamãe foi trabalhar, a criança está abandonada. O papai foi para a roça, mamãe vai trabalhar, você tem que nanar, senão a Cuca... E aqueles de nós que vivemos aí os anos 80, 70, a Cuca era o pior que tinha, a Cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo. Não é educativo. Assim como não é educativo também, prepara que agora é a hora do show das poderosas que descem, rebolam. Isso é de criança? Aí pergunta para os artistas, você sabe que as crianças adoram as músicas? Você fez inspirada em alguma coisa para crianças? O que vocês pensam? O artista não fez para a criança isso. Música sexualizada. Não devemos nós também trazer para crianças isso. Tomar cuidado. Outro cuidado. Existe hoje um costume de usar drogas em casa. E a pior droga é a bebida alcoólica. Porque é a que mais mata no trânsito, é a que provoca alteração da mente, é a que faz com que maridos batam em mulheres, violência doméstica. E muitas vezes fazemos isso como sendo normal. Tem pais que dão para a criança segurar, para tirar foto, coloca na chupeta e coloca na boca, sem saber que ali está um espírito viciado em outras reencarnações que está naquela família para ser educado e amado, e não para ser conduzido para o vício. Os filhos reproduzem a linguagem da incoerência dos pais. O comportamento da criança indica exatamente o que ela sente, e sente tudo. Não adianta ficar entre quatro paredes num quarto xingando-se, marido e mulher brigando, achando que o lar não está recebendo essa energia. Claro que está. Tudo que é feito no Evangelho no lar é destruído nesses momentos, quando nós perdemos o controle das nossas emoções. Importantíssimo lembrarmos sempre, onde quer que estejamos, somos pais. O que estamos fazendo da nossa vida como educadores? Enfim, tínhamos muito mais a falar, mas o tempo não nos permite. Quero encerrar trazendo só uma reflexão de uma história interessante. Numa reunião mediúnica recentemente, um espírito amigo trouxe a sua história, falido na paternidade. Ele dizendo que com 19 anos de idade, deixa eu só ver quantas horas nós temos aqui, temos mais 6 minutos, pouco tempo. Com 19 anos de idade ele conheceu a doutrina espírita. Com 23 anos encontrou uma moça que falou, é a mulher da minha vida, eu quero me casar com ela. Se casou e foi viver na sua própria casa, mas os seus pais o ajudavam, porque ele tinha ainda 23 anos, estava estudando ainda na faculdade. E os irmãos mais velhos revoltados, porque os irmãos mais velhos também eram casados, chegaram a estudar, mas o pai não ajudava como ajudava esse filho caçula. E eles sentiam que esse filho caçula era privilegiado. Começava ali um desentendimento entre eles, mas desse jeito ficou. Esse rapaz, com 24 anos, se formou, se tornou um grande empresário, construiu um império empresarial, ajudou até os próprios irmãos, os sobrinhos, mas com pouco tempo acabou percebendo ali que não tinha tanto interesse mais pela esposa como tinha no começo. Ela não era tão mais a sua princesa como nos outros dias. E ela, percebendo aquele distanciamento, ela permitiu-se engravidar. E ele pensava que a família ideal seria ser a família com filhos, ele era espírita, sabia que nenhum filho chegava a uma família por acaso, mesmo que tivesse sido uma gravidez provocada, de propósito, digamos assim. Ele ficou muito feliz, nasceu um menino. E aquele casamento continuou se desenrolando, casamento de aparências. Depois nasceu uma menina. Nasceu uma menina e com 1 ano e meio depois ele falou, família perfeita. E para eles os filhos eram anjos. Os filhos eram seres espirituais,
reencarnados, espíritos puros ali na família dele para fazer com que ele fosse feliz. Olha o egoísmo, ele pensando que é para ele ser feliz. Quando chegaram na idade escolar, os filhos aprontavam de tudo na escola e o pai trocava de escola. O professor reclamava, o filho mandava recados para o professor, brigava, ninguém poderia contrariar esses filhos. E os filhos começaram a tratar mal a mãe, porque viam o modo como o pai tratava mal a mãe e também a desprezavam, a desrespeitavam. Nesse momento, ainda na infância dos meninos, esse pai de família começou a ter aventuras extraconjugais, relacionamentos fora do casamento. Pensava que os filhos não percebiam, não sentiam, mas ele estava ali todos percebendo, todos sentindo a dor que a mãe sentia. Ela sofria muito. Sofria ainda mais porque ela se sentia que estava naquele casamento sendo comprada. Porque a cada situação o pai dava um presente, dava alguma coisa, e ela permanecia ali. A velhice veio rápido, os filhos tomaram a empresa dele e, naqueles momentos de turbulência, a mãe, que estava sofrendo de um câncer há 3 anos, veio a desencarnar. E os filhos, que além de tomarem a empresa do pai, o colocaram num asilo de luxo e o abandonaram lá. Ele passou por esse asilo, durou 12 anos sem nenhum filho ir visitá-lo. 12 anos. E nesses momentos que ele estava no asilo, sozinho, só conversava com seus colegas de asilo, o filho deixou de pagar o asilo. E a gerente do asilo falou: você está convidado a nos deixar. Saia porque os seus filhos não estão pagando mais. Ele: como? Tomou um susto. A minha nunca me visitam, ainda não pagam? Ele saiu do asilo, buscou a casa dele com as coisas que juntou e percebeu que a casa tinha modificado, bateu palma na porta da casa. Chegaram 2 crianças. Quem é o senhor? Eu morei aqui. O senhor está com fome? Estou. Trouxeram pão, trouxeram água. Ele comeu, bebeu, e as crianças bateram no portão daquela casa que eles entraram e saíam tantos anos, tantas vezes ele, e procurou a empresa. Chegou na empresa, a empresa tinha fechado. Não tinha mais empresa nenhuma, estava acabado. Procurou a casa de uma vizinha, e a vizinha contou para ele: olha, seus filhos acabaram com a empresa, faliu, não pagaram dívidas trabalhistas, como seu filho não sabia fazer outra coisa, se tornou traficante e hoje ele é procurado pela polícia. E a sua filha se tornou prostituta e um cafetão um dia matou. Ele, tomado daquele choque, não tinha mais o que fazer. Decidiu sair pela rua. A mulher: fique aqui, meu filho vai chegar, o senhor ajudou ele a pagar os estudos? Ele: não, eu tenho para onde ir. E não tinha. A dor foi tanto que ele caminhou pouco tempo e já caiu, e o corpo ficou ali, ele desencarnou, e traz a história dele para nós, dizendo que tem orado muito, até hoje não encontrou filhos, não encontrou esposa, e faz tempo já que isso aconteceu, mas veio trazer essa história para nós, porque trazendo essa história ele estava se sentindo aliviado a respeito de como é importante dar conta da nossa administração, como diz o apóstolo Paulo, e fazer com que sejamos dignos da função de educadores. E quando perguntarem para nós: que fizeste do filho que confiei a nossa guarda, nós podemos dizer: fiz o meu melhor. Ele, nosso amigo, que assina o pseudônimo de Antero, não conseguiu, mas já está no mundo espiritual sendo atendido e planejando, pedindo, que quer reencontrar com a família, quer pedir perdão, quer refazer. Nós podemos refazer agora a nossa vida. A cada dia fazer essa avaliação: estou fazendo o melhor que eu posso? Estou fazendo aquilo que está ao meu alcance? Porque um dia seremos cobrados por nossas próprias consciências, e que nós possamos nos cobrar a cada dia, para que possamos, com as bênçãos da doutrina espírita, as bênçãos do cristianismo, de Jesus em nossas vidas, sermos verdadeiros instrumentos da paz. Nós vamos encerrar agora com uma prece. Jesus amigo, abençoe-nos a todos. O Senhor, que é a luz do mundo, o sol que aquece as nossas almas e nos indica o caminho seguro da paz, do amor, da fraternidade. Abençoa todos os pais que entraram em contato com suas lições. Abençoe as mães, os filhos. Abençoa, Senhor, as famílias que sejam alcançadas por esta palestra na live. E nos ajude, Jesus, nos ajude no nosso papel de pai, de mãe, de filho, de irmão,
Ajuda-nos, Senhor, a termos a coragem de fazer a reforma íntima para o melhor, de exercitar as virtudes, de cumprir as leis de Deus. Conta conosco, Jesus, o nosso esforço, que assim seja. Muita paz a todos, com muita alegria.